E aí, meu amigo investidor, minha amiga investidora também, já que tem bastante mulher acompanhando o canal. Esse vídeo aqui é bem possível que seja um dos mais interessantes que eu já gravei. Eu vou te mostrar 4 gráficos, sendo que a maior parte deles, na verdade, esse aqui que está na tela é o principal deles, os outros são apenas para apoiar essa análise, para te mostrar de uma forma didática o que isso daqui significa. Bom, sem mais delongas, a gente vê aqui uma formação bastante bullish. Essa formação aqui, ela é uma bandeira de alta, tá legal? A gente vê claramente aqui a formação de um mastro, ou seja, a gente tem uma tendência de alta e essa tendência, ela entrou aqui numa zona de acumulação. Quando a gente tem uma zona de acumulação com topos cada vez superiores, é bem provável, é bem possível, é bem comum, na verdade, que quando a gente saia dessa zona aqui de acumulação, a gente tenha uma subida, ok? Uma subida, na verdade, para esse nível aqui. Mas que gráfico é esse e o que isso daqui significa? Deixa eu tirar essas figuras e dar uma limpada no gráfico. Bom, essa aqui é uma formação bullish, mas o que ela significa, de qual ativo que a gente está falando aqui nesse gráfico? A gente não está falando de nenhum ativo em específico. Esse gráfico aqui, ele permite a gente ter uma visão se a gente está prestes a entrar, se a gente está numa alt season, numa temporada favorável às altcoins, ou seja, quando as altcoins, de um modo geral, elas vão crescer num nível muito mais acelerado do que o Bitcoin. E aqui eu estou considerando o Bitcoin e o Ethereum versus as demais criptomoedas. O Bitcoin tem cerca de 40% de capitalização de mercado e o Ethereum cerca de 20%. Somados, eles correspondem a 60% do mercado cripto e todas as outras 15 mil criptomoedas respondem por apenas 40%. Mas será que a gente está num momento de mercado favorável aos principais, ao Bitcoin e Ethereum? Ou será que no momento atual de mercado ele está favorável às outras criptomoedas menores? E é importante eu fazer esse vídeo aqui, porque eu sei que tem analistas que já têm uma audiência maior, que eles falaram que a gente está no momento de você se desfazer das suas altcoins. E não é bem assim que os gráficos estão mostrando para a gente. Não é bem isso que os gráficos estão mostrando para a gente. Então, só para que você veja bem, esse gráfico aqui, ele é o total das criptomoedas menos o Bitcoin, menos o Ethereum, ou seja, todas as demais, em relação ao Bitcoin e ao Ethereum, beleza? Então, a gente tem a relação do mercado cripto de um modo geral comparado com o Bitcoin e o Ethereum. Se a gente está numa trajetória ascendente, isso significa que a gente está numa alt season e a gente acabou de vir de uma trajetória ascendente de janeiro de 2021 até maio de 2021. E você sabe que esse foi um momento explosivo para várias e várias altcoins. O Bitcoin subiu também? Subiu. O Ethereum subiu também? Subiu. Mas várias outras altcoins subiram numa proporção muito maior. O aumento de Solana nesse período aqui nem se compara com o aumento de Bitcoin e Ethereum, entre vários outros projetos, ok? E essa figura aqui, essa bandeira de alta, se ele continuar um tempo nessa trajetória de acumulação, o mais provável dessa formação é que a gente retome essa tendência de alta anterior. Isso significa que a gente pode esperar uma nova temporada de altcoins, uma nova alt season, um novo momento de mercado favorável às altcoins, ok? Então você tem que ficar de olho nessa formação aqui para ver se essa bandeira não rompe para baixo e se a gente não perde essa tendência de alta. No entanto, essa figura aqui é uma formação clara de uma tendência de alta, ok? A gente tem uma tendência de alta, a gente tem uma figura de acumulação e depois que o mercado se definir aqui, o mais provável que a gente tenha uma retomada de alta. Limpando aqui os rabiscos, deixa eu mudar do gráfico semanal para o gráfico mensal. Um golinho de café, quem aí também fica tomando café o dia todo?
Veja que esse período, um período bem curto, de novembro de 2017 a dezembro de 2017, ok? 2 meses apenas, mas que foram inequivocamente favoráveis às altcoins. A gente vê aqui 2 candles muito expressivos de alta, ok? Então a gente está pegando o momento passado para ver o que isso significa na prática. Então esse gráfico está mostrando aqui que esse é um período altamente favorável a altcoins. E quem já é mais antigo nesse mercado, quem não começou ontem, sabe que a gente tem modinhas de criptomoedas, né? Algumas que estão mais em voga. Nessa época que eu mostrei no gráfico anterior, uma moeda que estava muito em voga era a ADA Cardano, tá? Hoje em dia ela também está entre as top, tem muita gente que gosta desse projeto, mas ele tem algumas questões. Mas a gente está analisando aqui esse projeto Cardano nesse período que eu te mostrei. Olhe como que Cardano se comportou nesse exato período que eu te mostrei no gráfico anterior. Aqui a gente está comparando ADA, né, o token de Cardano, versus Bitcoin. Olhe os 2 candles que ADA fez em novembro e dezembro de 2017. O que eu estou querendo te dizer é que nesse gráfico aqui a gente vê um período que é mais favorável a moedas alternativas, que não são as principais, como por exemplo Bitcoin e Ethereum. E aqui eu estou pegando um tempo passado para te mostrar como isso se comportou em outras ocasiões. Estou pegando esse trecho aqui, mas a gente poderia pegar outros também, ok? Se você observar esse trecho aqui mais recente, de janeiro a maio de 2021, a gente também teve um período favorável às altcoins que estavam ali no radar, como por exemplo Solana, prestes a explodirem, tá? Uma outra moeda que naquela alt-season estava em condições de ficar prestes a ter um pump muito relevante de preços era a XRP, Ripple. Olha aqui o movimento que ela fez em dezembro, tá vendo que esse candle aqui de alta se destaca em relação aos demais. Deixa eu pegar aqui o gráfico de Solana Bitcoin. Então aqui de janeiro até maio de 2021 fez um movimento de queda inequívoco, né? Depois passou por uma região de acumulação e retomou o trajeto de alta. Mas repare nesse período, janeiro a maio de 2021. Se a gente observar nesse gráfico aqui, que mostra o momento favorável para as altcoins, esse gráfico aqui não tem nada relacionado a Solana, tá? É o total de capitalização de mercado das criptos em relação ao Bitcoin e o Ethereum. E a gente vê um momento favorável às altcoins. E aqui a gente vê nesse gráfico que de janeiro até maio a gente esteve numa alt season. E por que isso é relevante? Porque quando a gente vê que a gente está numa temporada favorável às altcoins, a gente tira o foco momentaneamente de Bitcoin e de Ethereum e a gente olha para as outras criptomoedas, para os projetos mais promissores, aqueles que estão com uma fagulha prestes a ser acesa. Nesse caso aqui, tiveram várias. Uma que eu aproveitei essa trajetória de alta aqui foi Solana. Mas o mais importante é você entender essa dinâmica de mercado e você entender que depois dessa formação de bandeira de alta, que fica mais visível aqui no gráfico semanal, a gente deve ter, é provável que a gente tenha, não existe nada 100% certo, nem na análise gráfica e nem na vida, né? A gente tem as maiores probabilidades, ok? Então, análise gráfica é uma análise de probabilidades. A gente tem a maior probabilidade que depois desse momento aqui, a gente tem uma retomada de alt season. E é importante eu te mostrar isso porque praticamente ninguém está olhando para esse aspecto aqui. As pessoas estão falando em inverno cripto você tem que se desfazer dessas altcoins e ok, você tem que ficar atento para isso também, mas por essa formação gráfica aqui e por essas condições, isso não indica que a gente está diante de um momento para se desfazer de altcoins, muito pelo contrário. E como eu já mostrei outras vezes mais recentemente aqui no canal, esse é um gráfico que a gente tem que estar de olho, que é o Bitcoin versus dólar. E aqui eu vou concentrar no essencial, em vários aspectos que a gente poderia falar aqui desse gráfico.
Porém, eu acho muito relevante você ficar de olho nesse suporte aqui, que é a média móvel de 50 períodos. Enquanto estou gravando esse vídeo, essa média móvel está na região dos 44.700, ok? Então, muita gente fica preocupado, o Bitcoin está derretendo, ele chegou a 69 mil dólares, ele perdeu o suporte dos 50, ele está entre 48, 45, etc. Calma, é natural que o Bitcoin oscile. Não existe nenhum ativo no mundo que ele não dá uma porrada muito forte para cima e, equivalentemente, de uma forma simétrica, ele também tem uma correção muito forte. Isso é inerente. Se você quer ter uma possibilidade de ganhos muito elevada, você tem que estar disposto a passar por momentos de correção. A volatilidade do Bitcoin, o movimento de preços, a forma que ele se movimenta é assim. Então, é importante a gente observar pontos críticos. Sempre que ele perdeu a média móvel, esse suporte da média móvel de 50 períodos, a gente pode esperar uma correção maior. E o que isso significa? Que o outro suporte é a média de 100 períodos. Hoje ela está na região dos 34 mil dólares, 34.700. E se ele perder esse suporte, a gente tem um outro suporte que é na região dos 23 mil dólares. Se a gente pegar aqui o gráfico mensal do Bitcoin, com todo o tempo que a gente tem disponível de registro de dados, a gente vê claramente que a gente está numa tendência de alta. E ele não está perdendo essa tendência de alta, simplesmente porque o Bitcoin ele tem uma oferta limitada e a demanda por esse ativo aumenta com o passar do tempo. E simplesmente por isso a tendência do Bitcoin no longo prazo é aumentar. A demanda sempre vai crescer e a oferta vai se manter limitada. Lei de mercado simples, ok? Só que o Bitcoin ele oscila bastante. Se você observar aqui, esse trechinho que a gente está vivendo dos últimos meses, a gente chegou na região dos 69 mil dólares e esse fundinho aqui ele está na região dos 34 mil dólares, ok? Mas se você pegar na perspectiva macro, isso aqui é um simples piscar de olhos. Então, o Bitcoin, ele oscila bastante. Ele pode chegar dos 69 aos 34, não só pode, como frequentemente ele faz esse tipo de movimentação muito grande. Mas você tem que entender a natureza do Bitcoin, como esse ativo se comporta, ok? Então, olha para os pontos-chave. Um ponto-chave que eu considero é a média móvel de 50 períodos. Se ele não perder aquele suporte, a gente pode esperar que ele siga essa trajetória aqui. Eu acho que esse gráfico aqui não precisa nem traçar linhas nem nada, né? A tendência de alta de longo prazo é muito inequívoca. Ah, mas você começou falando da alt season. Sim, se o Bitcoin está numa tendência de alta e mesmo assim a gente tem uma alt season, a gente tem a informação de que o mercado cripto, de um modo geral, está crescendo, sendo que algumas altcoins estão com um potencial de crescimento muito maior do que o Bitcoin. Se o Bitcoin está numa trajetória de alta, o Bitcoin, nesse caso, ele funciona ele próprio como um lastro para o mercado cripto. Então, se ele está crescendo, a gente pode ficar mais tranquilo, porque o mercado cripto como um todo vai continuar se expandindo. E nesse momento atual, enquanto essas condições se mantiverem, a gente tem mais oportunidades no mercado cripto em algumas altcoins, tá legal? Então, a gente tem que ficar de olho no movimento do Bitcoin, porque ele é o lastro de todo o mercado cripto. Se o Bitcoin entrar numa tendência de baixa muito grande, a alt season vai acabar. Aquela formação provavelmente vai se desfazer, tá legal? Então você tem que aprender a combinar essas informações para fazer a sua análise, tá legal? E aqui, além das médias móveis que mostram os pontos que a gente tem que ficar atento, é também muito útil a gente traçar um FIBO para a gente ter uma expectativa de por onde o preço do Bitcoin vai se movimentar. Deixa eu tirar aqui para não poluir as médias. Então aqui a retração de 618
ela mostra que a gente tem um suporte importante na região dos 45,100. Se ele perder esse suporte, qual é o outro? Aqui, na região dos 39. E as resistências? A gente tem uma resistência mais imediata aqui, na casa dos 49.200. A gente sabe que 50 mil é uma resistência psicológica, mas se ele romper com força a essa parte aqui dos 49 e quiçá dos 50, a gente tem aqui uma outra resistência que foi formada na região dos 53, ok? Então é natural que o Bitcoin oscile se ele tiver uma tendência de alta, se ele retomar uma tendência de alta mais forte, passando os 53, a gente tem uma outra resistência já formada aqui na região dos 58. Então você pode esperar, dependendo do ânimo do mercado, que o Bitcoin oscile aqui, tá? Toda essa faixa de oscilação, ela tá dentro de uma normalidade da movimentação de preços do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin estiver fazendo uma movimentação natural de preços, enquanto ele não perder nenhum suporte importante, isso significa que a gente se mantém nessa região aqui. E quando a gente sair dessa região de acumulação e o Bitcoin romper as principais resistências, se ele chegar aos 53, por exemplo, se ele passar dos 53, é possível que a gente rompa essa figura aqui para cima, ok? O Bitcoin é a base do mercado cripto. Se o Bitcoin continuar inequivocamente numa tendência de alta, é bem possível que a gente retome uma alt season, ou seja, fica de olho nas moedas alternativas que elas podem te dar um ganho ainda maior do que o Bitcoin, beleza? E quem sabe você não consegue encontrar oportunidades como lá atrás foram a da Cardano, Ripple, XRP e mais recentemente Solana. Aliás, eu estou prestes a soltar um vídeo com as top 10 criptomoedas que eu considero mais promissoras para 2022. Então não deixa de acompanhar o canal aqui, dá o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.